Em cada quinta-feira o programa Eclésia propõe-lhe olhar a história, olhar a nossa história, como sempre fazemos com Dom Manuel Clemente. Cumprimento. Boa tarde. Muito boa tarde, obrigado por estar uma vez mais connosco. Vimos até à última semana a história dos fundadores da União Europeia. Hoje iniciamos que apresentação? Olha, uma apresentação que também vem desse tempo, também vem de meados do século XX, mas agora mais diretamente referida às coisas portuguesas, ou seja, as mudanças que desde meados do século XX e até à atualidade, até este século XXI em que já vivemos, se têm sentido na sociedade portuguesa, mudanças profundas, de que às vezes nós não nos apercebemos suficientemente, porque estamos tão imersos nelas, não é? A distância ainda não é assim tanto, exatamente, desta sociedade, e são movimentos, não digo que sejam tão longos como outros foram, mas apesar de tudo, para quem está, repito, imerso nessa mesma sociedade e cultura, às vezes perde-se um pouco a noção dessa mudança, que no entanto existe e é forte, e que, como nós vamos ver, está na base, afinal de contas, da insistência que se tem feito, e não só em Portugal, até na Santa Sé, e sobretudo aí, da nova evangelização. A consciência de que as mudanças sociais e culturais e de todo o tipo são grandes, é que dá aos responsáveis da Igreja, aos mais atentos, a consciência e a urgência de evangelizar de novo uma sociedade que também é nova. Não digo que seja melhor nem pior do que outras épocas a conheceu, mas é nova e, portanto, se transforma num desafio ao Evangelho de sempre. Nós vamos ver isso em relação a Portugal, como aconteceu, em traços muito gerais, enfim, numa série de 8 programas, 10 minutos cada um, é pouco mais que o enunciado, mas seja como for, e nós vamos sempre partir de uma belíssima análise e descrição que fez um conhecido historiador da época contemporânea, o professor Rui Ramos, que num livro que ele próprio coordenou com outros dois historiadores, mas a parte dele é esta, é contemporânea, nos dá pistas e elementos muito importantes para nós depois podermos perceber como é que essas efetivas mudanças, e mudanças não meramente conjunturais, mas estruturais, profundas na sociedade e na cultura e na mentalidade portuguesas, agora, quanto a nós, isso já não diz ele, requerem uma nova evangelização, aquilo a que o Papa João Paulo II chamava uma evangelização que fosse nova no ardor, com certeza, mas também nos métodos e nas expressões para atingir um público que mesmo estando no mesmo sítio é diferente. E outro público vem também de outros sítios e, portanto, mais desafios põe. Vamos então ver, hoje vamos ver um primeiro ponto que tem a ver com a criação de algo novo, de que talvez nós não nos apercebamos facilmente, mas que dos anos 60 para os anos 70 criou, talvez pela primeira vez em Portugal, uma cultura popular, se assim podemos chamar, e de certa maneira coincidente nos diversos estratos da sociedade portuguesa, em alguns pontos fundamentais. Mas eu peço ao Paulo para ler, antes de mais, esse trecho do professor Rui Ramos. Entretanto, a rádio, a televisão, a escola primária e o serviço militar começaram a forjar uma cultura popular interregional e interclassista, como não existia até então. Inaugurada a 7 de março de 1957, a Rádio e Televisão Portuguesa, RTP, triplicou o seu número de horas de emissão entre 1960 e 1970 e conseguiu cobrir 95% do território nacional em 1967. E isso, a pouco e pouco, mudou realmente tudo. A nossa maneira conjunta de apreender a realidade. Enfim, isso já faz parte da história da minha vida. Em 57, enfim, tinha 9 anos, e lembro perfeitamente de quando apareceu a televisão, primeiro com as suas emissões experimentais, pouco e pouco, cada vez mais expandida no território nacional, e como isso passou a marcar a vida das pessoas. Até aí a nossa vida era muito local e muito localizada. Claro que havia a rádio, e a rádio tem um papel importantíssimo, e também já havia os relatos de futebol na rádio, mas com a televisão tudo isso ganhou, enfim, uma força, uma força da imagem muito maior, porque, vamos lá ver, a rádio tem um papel insubstituível, que é quase intimista, porque como não há imagens, cada um tem que fazer as próprias imagens daquilo que ouve. A televisão fornece as imagens.
E por isso, a própria imagética, a noção que nós temos da realidade, o seu recorte, a sua apresentação, torna-se standard para toda a gente. Enfim, seja uma pessoa muito erudita, seja uma pessoa analfabeta, que são aquelas imagens, são aqueles lugares, são aqueles rostos, e tudo isso se torna muito mais imediato e tem um impacto muito grande, a pouco e pouco, e efetivamente assim aconteceu, nos anos 60, nos anos 70, naquilo que é a compreensão e a absorção da realidade por parte da generalidade da população, independentemente do lugar, independentemente do estrato social, que com certeza tem a sua influência, mas agora sobre uma base que é muito mais comum. Isso foi de tal ordem que mesmo nos aspectos religiosos se verificou. Porque quem não se lembra, que seja da minha geração, do impacto que teve, a reportagem constante que a RTP fez da visita do Papa Paulo VI a Portugal em 1977. Não é? Portanto, para católicos ou não católicos, a Cova da Iria, todos os acontecimentos de Fátima, o que lá sucedia, com aquela referência ao Papa, tudo isso ganhou um peso muito grande e, como digo, muito mais imediato. Depois, também, grandes acontecimentos, que nos anos 60, estou-me a lembrar dos campeonatos mundiais e de futebol e o brilharete que Portugal fez, não é? Tudo isso entrou, não é? Mesmo filmes que nos anos 30, 40 tinham feito parte, enfim, do repertório nacional, mas sobretudo em Lisboa, aqueles filmes que já se tornaram míticos, não é? do Vasco Santana, do António Silva, e que até o comum dos portugueses em qualquer parte do nosso território ainda hoje repete, e já passaram de geração em geração, mas foi com a televisão que ganharam um impacto muito maior. Os concursos, ainda me lembro tão bem, o Sabe, quem sabe, foi talvez dos primeiros que houve. Nós de semana a semana estávamos ligados àquelas perguntas que até em termos de quase uma enciclopédia popular também marcaram, não é? Há um conjunto de dinâmicas e de ritmos e de sugestões que, repito, marcaram Portugal e a sociedade portuguesa em termos completamente novos. Portanto, o que era até aí muito local, o que era até aí muito de cada família, muito de cada clube, muito de cada escola, agora assenta numa base muito mais comum do que assentava então. E basta ver o que tem acontecido recentemente à volta do euro, não é? Uhum. Nós vamos aí pela rua enquanto está a decorrer um jogo e se Portugal marca um golo, quer dizer, a cidade, seja no Porto, seja em Lisboa, seja em Faro, seja em Vila Real, para e explode, não é? Uhum. Portanto, tudo isto é novo, é relativamente novo. Não quer dizer que já não houvesse alguma coisa nesse sentido. Está claro que os jornais no outro dia davam notícias, claro está que a rádio também já fazia o seu caminho, mas nada que se compara ao que aconteceu a partir dos anos 60. E claro está que isto também cria uma nova base para a evangelização. Requer. Porque o anúncio evangélico não pode passar ao lado destes temas que agora são nacionais e até internacionais e gerais. Enfim, depois, à medida que os anos passaram, cada vez mais mundiais, não é? Mas não pode passar ao lado. E eu recordo-me, enfim, são coisas da minha catequese, da minha infância, da minha adolescência, que lá o pároco da minha paróquia tinha que fazer, de vez em quando, referência a coisas que agora eram do conhecimento. Toda a gente tinha visto na televisão na véspera à noite. Enfim, a própria Igreja, enfim, o Episcopado, tempos a tempos, ia fazer comunicados, depois dos anos 70, 80, 90, que tinham a ver com coisas que surgiam agora imediatamente na vida de toda a sociedade portuguesa. Isto é novo. E como digo, nós estamos tão imersos neste movimento que às vezes podemos não criar bem a consciência deles, mas é fundamental tê-la. É curioso aqui que entre esses indicadores de uma nova cultura popular interregional e interclassista, Ramos coloca também a escola primária e o serviço militar. Com certeza. E depois não nos podemos esquecer que, enfim, com a guerra em África, desde o princípio dos anos 60, o serviço militar foi incorporando cada vez mais pessoas enfim, qual era a família portuguesa que ficava fora dessa mobilização coletiva? É claro que era o seu filho, ou o seu pai, ou o seu irmão, mas acabava por atingir toda a família e também a escolarização, sobretudo o alastramento do ensino primário, que nós sabemos que em Portugal tudo isso avançou devagarinho, mas a partir dos anos 50, 60, cada vez mais depressa e criou a tal base de cultura onde a evangelização necessariamente é decidida. Não pode passar ao lado disso. E veremos outros contextos onde também a evangelização deve e tem de estar atenta. De hoje a 8 dias, Sr. Manuel Clemente, até à próxima semana, quando voltarmos com esta rubrica
o passado do presente aqui ao programa Eclésia.